Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e eu quero começar o vídeo fazendo uma pergunta para você. Você sabia que, por conta de você não conhecer nada de geopolítica, você pode perder todas as fotos que você tirou nos últimos 10 ou 15 anos? Exatamente, se você conhecesse um pouquinho da geopolítica mundial, talvez você não perderia todas as fotos, talvez não perderia nenhuma. Mas se você não conhece, está correndo graves riscos de ter apagado a sua memória familiar, as fotos que você tirou do seu filho quando era bebê, quando ele era criancinha, ter tudo perdido. E você vai entender por que de eu estar falando isso e correlacionando esse fato com a geopolítica, e vai também ouvir pela primeira vez alguém dizer que a mídia mainstream está admitindo que Biden está com os dias contados. É a primeira mídia que eu vejo admitir isso. Mas vamos começar com essa questão da Irlanda e aí nós vamos chegar na questão das fotos que eu citei para vocês. A Irlanda é o elo mais fraco da Europa, eles dizem aqui. A falta de forças de ataque e defesa eficazes, eles dizem, em Dublin, pode ter consequências geopolíticas mais amplas e isso pode afetar você vai entender já já. A partir de 3 de fevereiro, apenas 3 semanas antes de a Rússia lançar sua invasão da Ucrânia, as forças aquáticas russas realizaram exercícios à beira das águas territoriais da Irlanda. As manobras russas aconteceram acima da mais densa concentração de cabos de comunicação submarinos que ligam a América do Norte e a Europa. Não sei se vocês sabem, eu acho que a maioria até talvez saiba, mas eu acredito que muitos não sabem, que a comunicação massiva, a grande quantidade de dados que são transmitidos pela internet, não são feitas via satélite, como muitos acreditam. Elas são feitas via cabo. Exatamente, existem cabos ligando o mundo inteiro, inclusive cabos submarinos que ligam a Europa ao Reino Unido e o Reino Unido, consequentemente, aos Estados Unidos. Lá em fevereiro, um pouco antes de tudo isso se precipitar na Ucrânia, então, essas forças russas navegavam por cima desses cabos que ligam a comunicação de dados da Europa com os Estados Unidos. E aí me acompanhe e você vai entender o que está sendo cogitado nessa hipótese aqui. Então eles dizem, há muito nervosismo nas capitais ocidentais sobre a possível sabotagem russa da infraestrutura crítica de energia e comunicações após uma série de incidentes misteriosos entre aspas, que foi, por exemplo, aquilo que aconteceu com o gasoduto russo-alemão no Nord Stream 2. Em outras palavras, eles estão dizendo o seguinte, que eles estão agora preocupados com o troco. Será que aquilo que aconteceu com o Nord Stream 2 não vai acontecer com as redes de comunicação e energia? Eu acho que não chegariam a esse ponto. Bom, na Ucrânia é o que está acontecendo. A infraestrutura de energia está sendo totalmente obliterada porque o rigoroso inverno está às portas, está para começar a qualquer momento. E sem energia naquela região, em uma época em que a lenha praticamente não é mais utilizada, isso vai causar realmente um problema sem precedentes, porque antigamente as pessoas estavam preparadas de outra forma. Desta vez estavam preparadas por conta do gás, não terão o gás e não terão energia elétrica. Não tendo energia elétrica, o que vai acontecer com pessoas mais fragilmente expostas no inverno? Bom, então nós estamos vendo que aquilo que eu comentava com vocês há uns 2 anos atrás, eu não sei quem aqui acompanhou aquele vídeo que eu fiz, subindo as escadarias do prédio onde eu resido, uma escadaria até resido num andar relativamente alto, onde eu mostrava que, no caso da falta de energia, eu não cogito a hipótese de que no Brasil, de momento, existe esse risco, mas eu mostrava, principalmente para aqueles que me acompanham de outros países, especialmente na Europa, como nós estamos frágeis e entregues à questão da dependência da energia elétrica. Então eu mostrava que, por exemplo, uma das primeiras coisas que acabaria parando sem energia seria o elevador. Até mesmo a água que é levada para as caixas dos prédios são levadas para lá por conta de influxo de instrumentos, eu não posso dizer a palavra, instrumentos aí que levam a água até a caixa d'água.
E também falava que, faltando ou energia ou internet, o caos estaria instalado, porque hoje tudo depende da internet, inclusive a própria energia, porque, se vocês não sabem, uma boa parte das redes de energia são controladas na chamada Smart Grid, ou seja, a rede de comunicação, a fiação em si mesmo, controlada de forma smart, ou seja, de forma inteligente, pela inteligência artificial mesmo, né? Pela internet. Então, se a internet falhar, os principais nós de energia no Brasil e acho que quase em toda a extensão da rede na Europa falharia só por conta da falta da internet. E aí, isso conjugado com a falta de energia, você imagina o que poderia acontecer. E isso tem relação com as suas fotos. Você acha que toda essa história que nós estamos colocando aqui na internet, todos esses dados, todas essas informações nos serão fornecidas para sempre? Caso a internet um dia caia, o que você acha que vai acontecer com os dados? Existem centros onde esses dados são armazenados, eles não estão correndo para lá e para cá nas redes constantemente pelos cabos, né? Os cabos são apenas para levar e trazer os dados que ficam armazenados em algum centro. E aí você vai argumentar, bom, então se ele fica armazenado em algum centro, eu posso ir lá e resgatar quando a energia voltar. Em tese, sim. Mas como nós estamos em um mundo aí que fala muito em uma reinicialização, talvez esse momento seja um momento oportuno de se zerar muitas das informações que estão na internet, inclusive certos vídeos aí que vocês têm assistido, né? E, por consequência, fotos também. Então, quantos de vocês imprimiram fotos do seu bebê, do seu filho, quando ele aprendeu a andar, da última foto que você tirou da sua mãe, do seu pai? Será que você tem impresso ou você está contando com as mídias digitais para armazená-las? Jason, mas eu tenho no meu HD. O meu HD, independentemente, a hora que voltar a energia, eu recupero. Mas as pessoas esquecem também dessa questão do hackeamento e do pulso eletromagnético. Enfim, é apenas um lembrete rápido aí para que vocês saibam o que está acontecendo na Irlanda e que pode repercutir no mundo inteiro. Mas vamos finalizar o vídeo aqui falando sobre o atual mandatário norte-americano e sobre como eles estão dizendo que naquele país está havendo um declínio da democracia, que isso está significando o fim do papel de liderança de Washington no mundo, etc, etc. Então eles estão admitindo aqui pela primeira vez que o atual mandatário tende a ser defenestrado do poder nos próximos escrutínios, ou seja, daqui a 2 anos, né? E aí eles alertam, olha, como possivelmente a Europa não poderá contar com o atual mandatário norte-americano, porque ele tende a ser expelido do cargo daqui a 2 anos, é tempo, então, de a Europa investir seriamente na sua própria segurança e defesa. E eles farão isso e já estão fazendo. E é uma consequência daquilo também que nós viemos alertando, de que, em algum momento, o reino europeu, né, um dos 10 reinos, acabaria por se consolidar. Ele é o exemplo de todos os demais. Ele é aquele que está mais à frente de todos os demais. E ele é o que vai se consolidar primeiro. Quando, há 10 anos atrás, eu dizia, né, as pessoas já várias vezes disseram, a União Europeia vai se esfacelar, ela vai cair. Eu dizia, a União Europeia não vai cair. Não vai, porque ela é o primeiro dos reinos aí que está formado para esse período novo aí que a humanidade está por presenciar, né? Então, eles dizem aqui, não é como se os governos europeus não tivessem tempo suficiente para se preparar para as mudanças extraordinárias que ocorreram nos Estados Unidos nos últimos anos. Quando o ex-mandatário foi dirigente dos Estados Unidos entre 2016 e 2021, os europeus zombaram de seu estilo e apoio aos populistas, criticaram sua atitude negativa em relação à OTAN e desprezaram seu relacionamento com Putin. Acima de tudo, eles ficaram abalados depois que os apoiadores do ex-mandatário, enfurecidos com a vitória do atual mandatário, fizeram o que fizeram lá no dia 6 de janeiro, né? Até hoje, enquanto os eleitores vão escolher, né? No caso já escolheram, agora no último dia 8/11,
muitos republicanos ainda estão negando o que teria acontecido no escrutínio lá de 2020. E blá, 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 o que eles vão dizer aqui, ao final de contas, é que, por conta de tudo o que está acontecendo no mundo, há uma grande possibilidade aí do atual mandatário ser derrotado daqui a 2 anos. Tem coisas que vocês vão ter de concluir por conta própria, outras vocês vão encontrar lá na comunidade fechada ou no Patreon, mas, resumidamente, de uma certa maneira, aquilo que eles engendraram como um plano está saindo pela culatra, até certo ponto, né? É óbvio que eles têm alguns avanços em alguns territórios, alguns recuos em outros, mas essas midterms aí já começam a demonstrar qual é a tendência para os Estados Unidos para daqui a 2 anos, né? Então eles dizem que isso é uma fraqueza nas relações transatlânticas, ou seja, nessa união dos países ocidentais, porque eles entendem que, em voltando o ex-mandatário, os laços entre ele e a União Europeia, entre os Estados Unidos e a União Europeia, iriam enfraquecer. Por quê? Porque os líderes da atual União Europeia estão, todos eles, plenamente alinhados com o atual mandatário, e não com o ex que pretende retornar mais adiante. Todos, inclusive aqueles que estão se dizendo aí conservadores, como por exemplo essa primeira-ministra da Itália, que essa nova eleita, né, que se você for analisar aquilo que ela está dizendo e fazendo, né, você percebe que ela está totalmente alinhada também. Então, a maioria dos líderes europeus não endossará a ideia de Macron, de autonomia estratégica, mas é o que vai acabar acontecendo, eles não vão endossar agora no primeiro momento. Quando eu disse todos, eu quero corrigir, porque existe o Orbán e alguns outros líderes aí que são mais fracos, né, que não têm tanta representatividade, mas há sim algumas oposições lá ao atual mandatário norte-americano. Enfim, é só para que vocês estejam por dentro, né, da qual a tendência para os Estados Unidos de agora por diante, uma tendência que a gente já vem observando há um bom tempo, mas é a primeira vez que nós vemos uma mídia mainstream admitir isso, e até como uma forma de alertar a Europa para que ela se prepare. É isso que eles estão fazendo aqui nessa matéria. Acho que foi interessante também vocês saberem a respeito dessa questão da Irlanda, porque isso vai repercutir no mundo inteiro. Não pensem que aquilo que está acontecendo na Ucrânia vai se adstringir apenas àquele território. Eu tenho dito há um bom tempo que não, que se vier uma paz ela será temporária, mas isso tende a se expandir mundo afora. Quem viver verá, e aí no futuro poderão me cobrar, né, daquilo que eu não estou aqui para prever o futuro, não sou profeta nem adivinho, mas daquilo que eu estou conjecturando baseado em muitas coisas aí que a gente tem acompanhado nas últimas décadas, na verdade, né? Então agora nós estamos vendo aí uma apoteose de muito daquilo que a gente via. Apoteose de fato, não usei equivocadamente a palavra não. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.